Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal DBS Cards Brasil. E hoje a gente começa aquele novo quadro que vai fazer com que todo mundo jogue cada vez melhor. Então, a gente está começando esse quadro que vai ensinar vocês como jogar com e como jogar contra cada uma das cores do jogo. Sim, elas têm características, elas têm peculiaridades, particularidades, e a gente quer exatamente que vocês entendam que o comportamento perante cada um dos baralhos, ou com cada um dos baralhos, vai ter que ser diferente de acordo com o conhecimento que vocês têm que ter para jogar cada vez melhor, certo? Então, hoje eu vou começar falando para vocês da cor azul, tá? E quando a gente fala na cor azul, a gente lembra que o azul do DBS Cards, ele é o incansável. Como assim? É uma cor que gera muita energia, então ela nunca para. E não só ela gera energia, como ela recupera energia muito rápido, né? Então é exatamente o que a gente vai mostrar para vocês. Bom, separei algumas cartas para provar meu ponto e para explicar para vocês como funciona. Começo com um líder. Na verdade, esse líder é um reboot, né? Ele já existia previamente, mas atualmente é esse que a gente pode usar, que o outro é banido, né? Muito desequilibrado. Do lado Unawaken, né, ele rampa energia. O que significa isso? Ele coloca mais energias por turno do que uma só, que é o que a gente tem direito pelo jogo, pela mecânica do jogo. Então essa é uma das características do azul. O azul também pode rampar, colocar mais energias por turno do que só uma, tá? Essa é uma das coisas que a gente vai estar aqui lembrando vocês e orientando como reagir. E do lado Awaken, ele não rampa mais, afinal ele tem uma permanente que só pode ter 6 energias no máximo, mas ela tem uma outra auto, né, que no fim do seu turno você vira 3 energias mono-azuis para modo ativo, ou seja, ele também recupera energia. E isso, na minha opinião, esse líder é o líder azul mais típico, é o líder azul que mais mostra as características da cor. Outras coisas, né, outras cartas, perdão, dessa cor que eu trouxe. Primeiro, um Unison, o Zenô, ele também rampa, né? Ele tem esse +2 dele, que pega a carta do topo do baralho e põe na energia uma vez por turno, mas lembro que no fim do turno essa energia vai embora, então não é uma rampagem permanente, tá? Assim como esse Zamasu. O Zamasu também tem a mesma característica, né? Você coloca a energia do topo do deck, né? Uma carta de energia vinda do topo do deck, que também vai embora no fim do turno, tá? Então, são cartas aí que vão rampar para você, vão adicionar energias extras. Ainda pensando nessa característica, a gente traz uma carta bem antiga. Whis, da BT1. Esse Whis, ele custa 4 energias, mas quando ele entra em campo, você adiciona uma carta para energia no topo do deck, e ela é permanente, ela não vai sair dali, tá? Isso é bem legal, é uma mecânica que a gente abusou bastante, né? A gente conseguiu usar ele em qualquer cor de deck, né? Usa 2 energias azuis só. A gente, inclusive, antes da errata no World Peace, a gente conseguia ressuscitar ele da drop área de graça e botar uma energia. Outra carta que eu quero mostrar para vocês, ela já é um pouco mais recente, da BT11, tá? É esse Super Saiyajin 4 Vegeta, Rise of the Super Warrior. Quando ele está em campo, né, ele custa 6 energias para entrar. Poxa, 6 é muito, mas lembra, quando a gente está jogando com um deck azul com esse objetivo, a gente já rampou. A gente vai chegar na 6ª energia no 4º, talvez 5º turno, né? E aí, ele entra em campo, você olha 4 cartas do topo do baralho e pode pegar qualquer uma delas, que seja mono azul, e botar na energia. Bastante energia para uma carta só, né? E, se você não quiser botar na energia, você pode botá-las na sua mão. Olha que triste, né? Uma carta também ajuda muito na rampagem. Outra que eu trouxe aqui para vocês é o Plan for Destruction e uma outra também, Objection. Essas duas cartas eram extra cards que também adicionavam energias extras, mas as duas estão banidas, então não vou falar muito delas. Só queria mostrar que tem muitos jeitos da gente rampar energia no jogo. Outra característica típica do azul é o desvirar energia, né? Então esse líder aqui também é um reboot, não que o antigo esteja banido, mas o antigo ele não comprava muita carta, então ele era um pouco limitado, né? Nesse líder aqui, ele desvira energia ou compra uma carta do modo Unawaken, né, na frente dele, e quando ele tá Awaken, ele compra uma carta e desvira 2 energias. Tem que ser mono azul, mas tudo bem.
desvira 2 energias, isso significa que os turnos duram mais, né? Eu posso ou fazer meu turno durar mais, ou eliminar minhas energias no meu turno, e aí passar para o oponente com energias em pé, isso é sempre interessante. Outras cartas que desviram energias, o clássico Dimension Magic, que é um counter-ataque que desvira 2 energias, e ele pode ser ativado pagando da vida, né? Então ele pode desvirar 2 energias aí, sem ter nenhuma energia em pé, desde que eu compre uma carta da vida. Para isso, tem que ter 5 na drop. Outra clássica, alguns dizem que é uma das cartas mais fortes do jogo, né, mais desequilibradas, é a Senzubin. Durante a batalha, tanto ofensiva quanto defensiva, eu escolho uma carta, dou 5.000 de poder para ela pelo turno inteiro, normalmente faz isso para o líder ou para algum atacante em potencial, se for um turno ofensivo, e a gente vira 2 energias para o modo ativo. Então, pagando uma, eu desviro 2, então vou botar, o resultado final é que eu desviro uma, né? Mas desviradores de energia, essa também é um pouco mais antiga, da BT4, o Herocos Vegeta, é uma carta que foi um grande finalizador, ele, dependendo do número de energias que você tem, ele ganha poder, né, ganha 3.000 de poder para cada energia, ele ganha Triple Strike se tiver 5 energias ou mais, e quando você joga ele, você dá um draw e volta uma energia para modo ativo, né? É uma carta que foi muito usada como finalizador, então desde os primórdios aí o azul desvira muita energia. Aqui já estou pensando mais na defesa, né? Se o Vegeta é ofensivo, o Mequiorp é defensivo. O Mequiorp ele é um counter-ataque, que você ativa ele pagando as energias e desvira uma energia defensivamente. Então no turno que você nega o ataque, você paga 2 e desvira uma. Tem um baralho específico, que é o Baby, que você paga uma energia só para esse cara. Então você paga uma e desvira uma, essencialmente é de graça. Nega um ataque e bota um batedor de 15.000 em campo. Trouxe também aqui uma das Iconic Attack Rares, são as cartas de raridade de ataques icônicos. A gente vai ver elas em todas as cores e elas mostram pra gente, dar um gostinho do que a cor faz, né? O azul tem esse Ultra Instinct Son Goku's Kamehameha. É uma carta que, quando você paga uma energia, você adiciona 15.000 no poder daquela carta, do líder ou do Battle Card em combate, pela duração dessa batalha. E se todas as suas energias forem azuis, quando você ativa ela, você pode ou comprar uma carta, se for seu turno, ou desvirar uma energia, se for turno do adversário. Então, mais uma vez, desviramos energias no azul. Outra que eu trago é mais um Unison. Esse Unison aqui é bem recente, da BT13. Ele tem blocker, tem double strike e tem esse mais 0. Que o efeito mais 0 dele faz? Você dá um draw, ótimo, e no fim do seu turno, no começo do turno do adversário, você vai voltar uma energia para modo ativo, né? Então, ele e a energia voltam para modo ativo, você vai ter um blocker, que você já bateu com ele, ele ainda vai poder blocar, e você vai ter uma energia a mais para usar no turno do adversário. Então, como eu estou conseguindo mostrar para vocês, o azul é uma cor que gera energia, recupera energia, então supostamente ele sempre tem muita energia sobrando. A gente consegue, às vezes, fazer jogadas de turnos avançados num turno precoce exatamente por essa característica, né? Então, se o objetivo do seu baralho, que é azul, vai ser rampar energia, a gente consegue aí botar uma carta de custo 5 no turno 3, eventualmente. Uma carta de custo 6 no turno 4, no turno 5, tá? Então, fiquem espertos aí, montem seu baralho pensando nisso. E outra das características, já que o azul tem toda essa força aí de nunca cansar, quando a gente vai pensar em counters, né, counterplays, principalmente os counterplays novos que são de graça, é um counterplay extremamente forte. Ele não tem limite de custo, ele pega qualquer carta que não tenha deflect. Só que ele não joga para drop, né, ele não joga para warp, ele devolve para mão, tá? Então é muito forte por um lado, porque qualquer carta que não tem deflect ele pode atingir, mas também tem a sua limitação. Se eu estou jogando azul contra azul, e às vezes eu devolvo uma carta para a mão do oponente, e ele consegue desvirar energias suficientes para jogar ela de novo, às vezes eu perdi uma jogada, né? Perdi uma carta da mão, perdi minha opção de dar counterplay, porque depois de usar essa carta eu não posso dar outros counterplays no turno, tá? Então é sempre interessante a gente lembrar disso, tá bom? Então, jogar contra o azul, sempre lembre que a melhor forma dele se defender com counterplay, sem gastar energias, é voltando para a sua mão. Então, talvez não esteja tudo perdido, né? Porque a gente sabe que no Dragon Ball, mão é poder. Outro exemplo, também um counterplay, né? Desperate Measures, é uma carta que vai atingir cartas que são jogadas com custo 2 ou menos.
Ai, então serve para pouca coisa. Serve para bastante coisa. Afinal, muitas cartas reduzem o custo, e quando elas são jogadas no ato de serem jogadas, elas estão custando esse custo reduzido. Por exemplo, o topo, ele custa 4, mas na hora de jogar ele tem custo reduzido para 2. Então eu posso ativar um Desperate Measures. Qual que é o problema? Também volta para a mão. Então, os counters azuis costumam voltar cartas para a mão. Bom, pensando então no azul, lembrem, se eu estou montando um baralho azul, eu tenho que primeiro entender qual vai ser o meu padrão de jogo. Vai ser um deck mais ofensivo ou vai ser um deck mais de controle, né? Se for um deck ofensivo, lembrem de ou gerar energias ou reciclar suas energias de forma eficiente no seu turno. Então eu quero estender meu turno o máximo possível. Eu vou jogar com vários pequenos minions, eu vou jogar com boss cards, com cartas mais fortes, tudo bem. As duas são viáveis. Só lembra que você tem que tentar gerar o máximo possível de recurso para fazer isso. Então, monte seu baralho com um padrão, tá? Não adianta você ter rampagem pra caramba, mas você tem um monte de carta barata, pouca carta de custo alto e vice-versa, tá? Então, lembrem disso. Outra coisa, nem sempre jogando contra o azul, com o azul, você vai ter o domínio de mão, porque você volta muita coisa para a mão do adversário, né? Principalmente se defendendo. Então, eventualmente, você vai depender de mais ataques para conseguir chegar no seu objetivo, que é ganhar o jogo, né? Então, lembrem que eu preciso sempre ir mitigando, aos poucos, cutucando o adversário, tá? Bom, o azul me parece muito forte, né? Tanto ofensivamente, mas principalmente defensivamente. Afinal, se eu consigo desvirar energias e ficar no turno do adversário cheio de energia o tempo todo, isso aí é excelente. Mas aí a gente tem um pouquinho de problema com mão às vezes, né? Talvez a gente usa tanto as cartas que eu não reciclo a mão, tá? Então esse é um dos riscos de jogar de azul. Nem sempre consigo manter mão. Então coloquem cartas que compram. Ah, eu coloquei uma carta que quando ela entra em campo eu compro uma. Tudo bem, você está reciclando a sua mão, né? Mas você não está tendo mais um, você está tendo mais 0. Você gastou uma para colocar uma, né? Então tentem colocar cartas que geram recurso. Aquele Vegeta Super Saiyajin 4 que eu mostrei é um exemplo, né? Ele entra, ele gera 4 recursos para sua mão se você não quiser colocar na energia. Isso é excelente, tá? Mas é muito difícil jogar contra um baralho que não cansa, que não para de atacar, né? E é por isso que a gente trouxe algumas das cartas que podem ajudar nessa questão. Então, primeiramente, eu usei o exemplo azul, mas as duas cartas que eu vou mostrar aqui a gente tem para todas as cores, né? Que são os Borgos, né? Tanto o do Bardock Crew novo, quanto o Burnished Bonds, também é um Bardock Crew. Os dois dificultam que seu oponente desvire energia. Então, esse Burnished Bonds Borgos, primeiro, quando eu jogo ele, eu dou um draw. Excelente, né? Já é uma carta que está repondo a minha mão. Segundo, uma vez por turno, quando o meu oponente está no turno dele, se ele tenta virar uma energia para modo ativo, usando qualquer skill que não seja Awaken, né? Ele vai pegar uma carta da energia e jogar na drop área. Então, eu estou destruindo energias do meu oponente. Ah, mas é azul contra azul. Não, como eu disse, tem de todas as cores essa carta. O amarelo tem o Whis, o vermelho tem o Raditz e o verde tem o Mestre Kami. Tá? Perdão, Mestre Kami não, Kami-sama. E o outro Boros aqui da direita, ele tem uma vantagem, ele tem Barrier. Ótimo, também repõe uma carta para mão, excelente. E ele vai dizer que sempre que o meu oponente desvirar uma energia para modo ativo, usando o efeito de counter, você vai colocar uma carta tanto da vida quanto da energia dele na drop. Então você tira uma vida dele e ainda tira uma energia. E esse aqui é muito mais para quando você está agressivando, afinal é quando o oponente ativa um counter. É mais específico, essa é verdade, mais específico. Mas o outro Borgos, ele vai ativar no turno do adversário, e esse Borgos aqui da direita, ele vai ativar no turno seu, quando você estiver atacando, tá? Então é bem legal. Tem também uma carta aí sim mais específica, que é preta, enquanto você tem um líder Saiyajin preto, né, você pode ter esse Vegeta em campo. Quando o oponente vira uma energia para modo ativo com uma skill que não seja Awakening, tá, e pode ser em qualquer um dos dois turnos, ele descarta uma carta da mão para o Warp. Então olha, azul já não tem muita mão. Se eu estou fazendo ele descartar a carta da mão para desvirar energia, eu estou atrapalhando ele mais ainda, né? Bom, resolvemos, né, ou mostramos como resolver o problema desse azul ser tão incansável, né, dele ter sempre energias em pé, mas a gente não resolveu o problema dele ter tantas energias. Às vezes ele nem precisa virar energia porque ele tem tanto. Então tem uma carta antiga, né, essa cartinha da BT5, que é o Dendê
Novo no trampo, new to the job. Ele é uma carta que quando entra dá um draw, então repõe a mão, excelente. E se você pagar mais 2 energias, você coloca ela na drop e você escolhe uma energia do seu oponente e põe na drop área. A única condição é que ele tenha que ter colocado alguma energia, alguma carta na energia usando skill, tá? Não seja pelo efeito do jogo, que seja por uma skill, pela mecânica do jogo, sim por habilidade, tá? E aí você pode destruir, tá bom? Ai, mas e se ele destruir ele? Então, lembra que o azul, ele é vulnerável a deflect? Esse carinha tem deflect, então eu não vou conseguir usar os counterplays que impedem que ele entre em jogo. Ele vai entrar, daí eu pago as 2 energias e faço o efeito dele, certo? Então, conseguimos aí também limitar as energias do meu oponente se ele estiver rampando demais. Tínhamos outras cartas que também faziam esse efeito, acabaram sendo restritas ou banidas, tá? Hoje o Dendê acaba sendo uma das nossas melhores opções, tá bom? E ele faz muito bem o papel dele, tá? Custa 3 energias? Custa, mas ele repõe uma carta para mão e outra. Muitas vezes o seu oponente ele começa a ter muita dificuldade se ele perde a característica de rampar, né? Lembra que ele está gastando recursos, já não está com muita mão, tá bom? Então, como se comportar contra o azul? Lembrem, seu oponente sempre vai ter facilidade de desvirar energia. Lembra que mesmo com todas as energias tapadas, se ele tiver 5 cartas na drop, ele consegue usar um Dimension Magic e desvirar 2 energias comprando uma da vida, né? Então, se você vai agressivar, agressive, né? Agressiva para ele não conseguir ficar comprando carta da vida para se defender, tá? Outra coisa que é importante, lembra, nem sempre ele ter energia de pé significa que ele vai conseguir responder aos seus ataques. Então, opte por ataques que não tenham uma boa resposta, que tenham algum burn de vida, que consigam fazer com que mesmo ele negando o ataque, você passe por essa negação, ou que você sobreponha essa negação, né? Dê um counter de counter, tudo isso pode te ajudar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilha com os amigos. Deixa aí ativado o sininho para você receber as notificações. Vamos fazer 5 vídeos aí sobre essa forma de jogar contra as cores. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Então, vamos jogar.